Creepy Real. Quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 25, meu irmão mais novo nasceu. Naquela época, meus avós também moravam com a gente no andar de baixo. Meus pais dormiam no quarto do lado do meu, junto com o meu irmãozinho, e eu dormia sozinho no meu quarto. Numa noite, meu pai não estava em casa. Ele tinha que virar à noite trabalhando e só ia voltar na manhã seguinte. Meus avós estavam na sala vendo televisão, mas acho que minha avó já tinha até pegado no sono no sofá. Eu decidi ir para o meu quarto para me trocar e deitar, porque no outro dia tinha aula cedo. Fechei a porta do meu quarto, que era de metal, apaguei a luz, me cobri com o edredom até a cabeça e fechei os olhos. Não tinha passado muito tempo que eu estava ali, tentando pegar no sono, quando eu ouvi um som que parecia unhas. Unhas arranhando a minha porta, bem devagar. Meu corpo gelou na hora, mas eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Só que o barulho voltou. As mesmas unhas arranhando a porta de novo, com uma lentidão que fez um gelo subir pela minha nuca. Eu fiquei completamente paralisado, de olho arregalado, sentindo o medo correr por todo o meu corpo. Aí, o que veio depois foi ainda pior. Eu ouvi quando alguém ou alguma coisa pegou na maçaneta da porta com todo o cuidado do mundo e começou a girar, tentando abrir sem fazer barulho. Nesse momento, meu coração disparou, de um jeito que eu achei que ia sair pela boca. Eu não conseguia me mexer, não conseguia pensar direito. E a coisa ficou pior ainda quando eu senti que aquilo entrou no meu quarto e, com cuidado, subiu na minha cama. Eu senti o peso daquela coisa nos pés da minha cama. Senti o colchão afundar um pouco. Depois comecei a notar meu edredom sendo puxado para baixo, bem devagarzinho. Meu cabelo começou a ficar descoberto e eu sabia que logo meu rosto também ia ficar. Apavorado, eu fechei os olhos com toda a força que eu tinha e fiquei ali, imóvel, sem coragem nenhuma de olhar para seja lá o que estivesse bem na minha frente. Passaram alguns minutos, ou pelo menos foi o que pareceu. De repente eu senti o peso na cama sumir. Ouvi um barulho que parecia ser a porta se fechando, com o mesmo cuidado de antes. Finalmente, eu criei um pouco de coragem para relaxar e, todo nervoso, tentei dormir de novo. Eu não contei nada para minha mãe na hora. Não queria preocupar ela. Mas eu continuei sentindo um medo que não sei nem descrever. Na manhã seguinte, minha mãe e eu descemos para a cozinha para tomar café. Mesmo tendo acabado de dar à luz, ela fez questão de me acompanhar. Enquanto a gente conversava, ela me confessou uma coisa que me gelou até a alma. "Filho, ontem à noite", ela disse, "eu ouvi umas unhas arranhando a porta." Eu arregalei o olho para ela em silêncio. A expressão dela mudou. Ficou uma mistura de preocupação e surpresa. Provavelmente porque ela não sabia se eu ia acreditar nela. Aí ela me explicou que, quando colocou meu irmão no berço, ouviu claramente umas unhas arranhando a porta do quarto deles. Mas não foi só isso. O que quer que estivesse lá fora fazia um chiado estranho, agudo e muito desagradável. Ela me disse que sabia que não era um gato, nem nenhum bicho conhecido, porque o som das unhas era lento demais. Era como se fosse feito por alguém que sabia o que estava fazendo. Ela pensou em ir espiar para ver quem era, mas parou. E se ela olhasse e descobrisse uma coisa que não era humana? Com medo de que aquilo tentasse entrar e machucar meu irmão, minha mãe colocou uma tesoura aberta debaixo do travesseiro, porque ela tinha ouvido falar que isso espantava a bruxa. Ouvindo o relato dela, eu dei uma risada nervosa e confessei que eu também tinha ouvido as mesmas unhas, mas na porta do meu quarto. Contei tudo o que eu tinha vivido naquela noite. Quando ela entendeu, nós dois ficamos sem palavras. Tentamos achar uma explicação lógica, mas não conseguimos. A única coisa que a gente pensou foi que aquela coisa podia ter entrado e saído pela laje, já que a escada para subir fica bem do lado da porta dos nossos quartos. Desde então, a gente lembra dessa experiência como uma das mais estranhas e, com certeza, uma das mais assustadoras que a gente já viveu. E o mais bizarro é que isso aconteceu, curiosamente, num dia 2 de novembro, dia de finados. Eu sou agricultor e estou escrevendo para vocês aqui do interior de São Paulo, para compartilhar umas 2 experiências que me marcaram para sempre.
A primeira aconteceu uns anos atrás, numa noite quente de maio, debaixo de uma lua cheia que clareava tudo. Eram umas 4 da manhã e eu estava no campo, tirando o mato do terreno, quando eu notei que uma das peças do arado estava se mexendo de um jeito estranho. Como eu sabia que estava faltando um parafuso ali, decidi desmontar a peça para não dar problema e poder continuar o serviço. Eu deitei debaixo da máquina para tirar a peça e, enquanto eu estava ali, fiquei por um instante olhando para o céu. Foi aí que eu vi 3 luzes, formando um triângulo perfeito no céu. Levantei para olhar melhor e me afastei do trator para a luz dele não atrapalhar. De repente, aquelas luzes no céu começaram a girar muito rápido e, em questão de segundos, sumiram numa velocidade que eu nunca vi na vida. Fiquei ali parado, sem saber explicar o que eu tinha acabado de presenciar, mas a minha segunda experiência é bem mais assustadora. E aconteceu agora há pouco, em outubro de 2023, na época do plantio. Naquela noite, meu pai estava com outro trator, passando veneno para matar o mato, mas ele teve que parar por causa de uma ventania muito forte que começou. Ele me avisou pelo rádio que era para a gente voltar para casa, e eu respondi que ia aproveitar para plantar na área que ele já tinha limpado, antes de ir embora também. As horas foram passando, e lá pelas 2 da manhã, ainda me faltavam umas 2 horas para terminar. Nossos tratores têm umas câmeras na parte de trás da cabine que servem para a gente ficar de olho no trabalho sem precisar virar a cabeça o tempo todo. Depois de falar com a minha mãe no telefone para avisar que logo eu terminava, eu desliguei e quase que na mesma hora olhei para o monitor da câmera. Foi aí que eu vi uma coisa que senti meu corpo todo travar. Uma figura branca, com formato de gente, estava sentada em cima da semeadeira. Na hora eu pensei que podia ser algum reflexo da luz, mas achei estranho, porque a imagem da câmera é sempre muito nítida. Eu virei a cabeça para olhar direto para a semeadeira, e o que eu vi foi muito claro. A mesma figura estava lá. Parei o trator e fiquei olhando, paralisado. A figura não se mexia, estava de costas para mim. Finalmente, juntando um pingo de coragem, eu desci da cabine para chegar mais perto. Mal eu me aproximei, a figura se virou de repente e olhou para mim. A imagem daquele rosto não sai da minha cabeça até hoje. Era uma mulher baixinha, com 2 buracos negros no lugar dos olhos. O medo foi tão grande, mas tão grande, que eu desmaiei ali mesmo. Quando eu acordei, já eram 4 da manhã. Eu estava com uma dor de cabeça terrível e completamente perdido. Decidi voltar para casa. Durante o caminho, eu tentava me convencer de que tudo tinha sido uma alucinação, talvez por causa do cansaço. Chegando em casa, meus pais e meus avós já estavam de pé, cuidando do gado. Eu fui direto para a cama, mas não consegui dormir. Na manhã seguinte, enquanto eu conversava com a minha avó, ela me perguntou em que lote eu tinha trabalhado. Quando eu respondi, o rosto dela mudou. Ela me disse: "Não volte mais lá de noite." Curioso, eu contei o que tinha acontecido. A reação dela foi se benzer, pegar o terço e começar a rezar. Intrigado, eu perguntei por que ela estava reagindo daquele jeito. Foi aí que ela me contou uma história de arrepiar. Quando ela era criança, naquela área tinha um vilarejo quase abandonado. Só tinham sobrado 2 casais de velhinhos, que depois acabaram se mudando para a cidade. Quando o lugar ficou deserto, derrubaram as ruínas e tudo virou terra de plantio. Só que naquele vilarejo corria uma lenda terrível. Um forasteiro tinha abusado e matado uma moça. E não satisfeito, ele ainda tinha arrancado os olhos dela. A moça foi enterrada no cemitério do lugar, e desde então, diziam que o espírito dela aparecia para assustar os agricultores que trabalhavam de noite. Minha avó também lembrou que anos atrás, um rapaz foi encontrado morto num lote ali perto. O corpo dele estava com os olhos brancos, a boca toda torta e o pescoço quebrado. A causa oficial da morte foi uma queda, mas a expressão no rosto dele era tão apavorante que muita gente acreditou que ele tinha sido vítima daquele espírito. Eu tentei não acreditar, mas o que aconteceu depois me fez duvidar. Um tempo depois, enquanto a gente fazia uma drenagem na parte alta do lote para evitar enchente, a gente acabou desenterrando sem querer várias ossadas que estavam enterradas ali. Desde então,
Eu nunca mais trabalhei de noite naquela área. Aquela experiência mudou para sempre o jeito que eu vejo as coisas do outro mundo. Quando eu era mais novo, tinha uma vizinha, uma senhora já bem idosa, que morava sozinha na casa em frente à minha. O nome dela era Dona Elza. Dona Elza era uma pessoa muito solitária. O marido tinha falecido há anos e os filhos moravam longe, quase nunca a visitavam. A única companhia dela era uma boneca, uma daquelas bem antigas de porcelana que ela chamava de Minha Filha. Todo santo dia, sem falhar, ela pegava a boneca, colocava num carrinho de bebê e ia passear com ela na pracinha que ficava no fim da nossa rua. Ela sentava no banco de sempre e ficava horas ali, conversando com a boneca como se fosse uma criança de verdade. A gente, os moleques da rua, achava aquilo meio esquisito, mas nunca zoamos ou falamos nada, por respeito. Era só a Dona Elza e a filha dela. Numa tarde de verão, daquelas bem abafadas, ela estava lá na praça, no seu ritual de sempre. Só que o tempo virou de repente. O céu ficou preto e desabou um toró, uma chuva forte, com vento e tudo. Eu vi pela janela da sala a Dona Elza se levantando às pressas do banco e correndo toda atrapalhada de volta para casa, tentando se proteger da chuva. Passou um tempo. A chuva diminuiu e virou só uma garoa fina. Foi aí que eu, ainda olhando pela janela, notei uma coisa. O carrinho de bebê continuava lá na praça, abandonado do lado do banco. A filha da Dona Elza tinha ficado para trás, tomando chuva. Eu não pensei duas vezes. Peguei um guarda-chuva, atravessei a rua e fui até a pracinha. A boneca estava completamente encharcada, com o vestidinho de renda grudado no corpo e o cabelo sintético todo molhado. Peguei ela no colo, voltei para casa e bati na porta da Dona Elza. Ela atendeu com uma cara de preocupação. Quando me viu com a boneca nos braços, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me agradeceu umas 1000 vezes, dizendo que na correria da chuva ela tinha se esquecido completamente da filha. Ela me deu um abraço apertado e entrou. Achei que a história terminava aí. Mas o mais bizarro aconteceu mais tarde, naquela mesma noite. Eu já estava no meu quarto, quase dormindo, quando ouvi um barulho vindo lá de fora. Eram batidinhas leves na porta da frente da minha casa. Toque, toque, toque. Fiquei quieto, tentando entender. Quem bateria na porta daquele jeito, tão tarde da noite? As batidas pararam por um instante e depois voltaram, um pouco mais insistentes. Levantei sem fazer barulho e fui espiar pelo olho mágico. Não tinha ninguém na varanda. A rua estava completamente deserta, só com a luz amarelada do poste iluminando o asfalto molhado. Achei que podia ser algum galho de árvore batendo com o vento, sei lá. Voltei para a cama. Assim que eu deitei, ouvi de novo. Só que dessa vez não eram batidas. Era uma voz. Uma vozinha de criança, bem baixinha, quase um sussurro, vindo do outro lado da porta. E a voz dizia repetidamente: "Deixa eu entrar. Por favor, deixa eu entrar." Até o último pelo do meu braço se levantou. Eu sabia que não tinha nenhuma criança na rua. Eu tinha acabado de olhar. Fiquei paralisado na cama, ouvindo aquela vozinha implorando para entrar, até que, depois de longos minutos, tudo ficou em silêncio. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha mãe. Mas no dia seguinte, quando eu vi a Dona Elza passeando com a boneca na praça de novo, só de olhar para a boneca, a voz da noite anterior ecoava na minha cabeça. Essa história que eu vou contar agora não aconteceu comigo, mas com a prima da minha namorada, a Mariana. É uma daquelas histórias de família que a gente ouve e nunca mais esquece. A Mariana e o marido dela, o João, moram num sítio pequeno, um lugar bem afastado da cidade. O grande sonho da vida deles era ter um filho, mas infelizmente a Mariana não podia engravidar. Eles já tinham tentado de tudo, feito tudo que é tipo de tratamento, mas nada dava certo. Era uma tristeza muito grande para os dois. Numa tarde, o João estava trabalhando na roça, limpando um terreno. De repente, no meio da terra remexida, ele viu uma coisa que chamou a atenção dele. Era um verme, mas não um verme comum. Era um bicho branco, grande, quase do tamanho de um dedo.
O que deixou o João realmente encucado foi que o bicho fazia um barulho, um chiado baixinho, agudo, que parecia um choro de bebê. Ele ficou olhando aquilo, achando a coisa mais esquisita do mundo. Na cabeça dele, aquilo era alguma praga, um bicho nojento que não devia estar ali. Sem pensar muito, ele levantou a enxada e, com uma pancada só, esmagou o verme. Ele terminou o serviço e voltou para casa no fim da tarde. Quando chegou, encontrou a Mariana deitada na cama, passando muito mal. Ela estava pálida, com febre alta e sentindo uma dor na barriga que não passava por nada. O João ficou desesperado, deu remédio, fez chá, mas nada adiantava. A dor só piorava. No dia seguinte, como ela não melhorava, eles foram para o postinho da cidade vizinha. O médico examinou, fez perguntas, mas não encontrou nenhuma explicação para o que ela tinha. Era um mal-estar misterioso, que apareceu do nada. 2 dias se passaram e a Mariana continuava na mesma, cada vez mais fraca. A avó dela, uma senhora benzedeira, daquelas que entendem de reza e de coisa da terra, foi até o sítio para vê-la. Enquanto a avó fazia umas rezas e passava um ramo de arruda na Mariana, ela conversava com o João, tentando entender se algo diferente tinha acontecido naqueles dias. O João, sem dar muita importância, comentou sobre o bicho estranho que ele tinha matado na roça. Assim que ele descreveu o verme branco e o barulho que parecia um choro, a avó parou a reza na mesma hora. O rosto dela ficou sério. Ela largou o ramo de arruda na cama e encarou o João. "Meu filho", ela disse, com a voz baixa e grave, "você não devia ter feito isso." Ela explicou então uma crença antiga, uma daquelas que os mais velhos contam. Ela disse que, quando uma mulher tem muita vontade de ser mãe, mas não consegue, a terra, que é a grande mãe de tudo, às vezes sente a dor dela. E por compaixão a terra gera uma vida para aquela mulher, na forma de um verme branco. Aqueles vermes brancos, a avó continuou, são os filhos que não puderam nascer. São as almas das crianças que não vieram. Eles choram como bebês porque é isso que eles são. E quem os encontra tem que cuidar ou pelo menos deixar em paz. Matar um deles é como matar o próprio filho que a terra te deu. A cor sumiu do rosto do João. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo, sentindo as palavras da avó pesarem como pedra no estômago. A avó terminou a reza, mas disse que o que ele fez era muito sério e que agora só restava pedir perdão. A Mariana, depois de muitos dias, acabou melhorando, mas o casal nunca mais foi o mesmo. Aquele sonho de ter um filho foi enterrado junto com a lembrança daquele verme branco e da explicação terrível da avó. E o João carrega até hoje o peso da dúvida. Se naquele dia, na roça, ele não teria matado a única chance que a vida, ou a terra, deu a eles de terem um filho. Essa história que vou contar é uma das memórias mais antigas e mais esquisitas que eu tenho. Aconteceu quando eu tinha uns 7 anos de idade. Naquela época, minha irmã mais nova, a Camila, tinha acabado de nascer. Ela era um bebezinho de colo, passava o dia todo dormindo no berço ou no colo da minha mãe. Um dia, na hora do almoço, minha mãe me chamou para comer. Eu sentei na mesa da cozinha, que era pequena, e ela colocou o prato na minha frente. Arroz, feijão e um bife. Coisa simples. Enquanto eu comia, minha mãe ficou de pé do meu lado, me olhando. E a gente conversando sobre alguma besteira da escola. Foi aí que eu vi. Do outro lado da mesa, sentada numa cadeira, tinha uma menininha. Ela devia ter uns 5 anos. Usava um vestidinho florido e tinha um cabelo castanho bem liso com uma franjinha. Ela não estava comendo, só estava ali, sentada, olhando para mim com uns olhos grandes e curiosos. Na minha cabeça de criança, eu não achei aquilo estranho. Eu simplesmente assumi que era a minha irmã, a Camila. Eu não parei para pensar que a minha irmã era um bebê recém-nascido que mal conseguia sustentar a cabeça. Para mim, era a Camila, só que mais velha. Eu continuei comendo e de vez em quando eu olhava para ela. Em um momento, eu estiquei a mão por cima da mesa e passei a mão na cabeça dela, fazendo um carinho no cabelo. Eu lembro perfeitamente da sensação do cabelo dela. Era macio. Ela não falou nada. Só ficou ali me observando comer. Quando eu terminei o almoço,
Levantei da mesa e fui para o meu quarto brincar. A imagem daquela menina ficou na minha cabeça, mas sem nenhum alarme, sem medo. Era só uma lembrança do almoço. Os anos passaram. Minha irmã Camila cresceu. Quando ela fez 5 anos, aconteceu uma coisa que me fez lembrar daquele dia. A gente estava na casa da minha avó, comemorando o aniversário dela. A Camila estava usando um vestido florido que a avó tinha dado de presente. O cabelo dela, que era liso e castanho, estava cortado com uma franjinha. Em um momento, ela sentou numa cadeira na cozinha para comer um pedaço do bolo. E quando eu olhei para ela, sentada ali com aquele vestido e aquele cabelo, meu corpo gelou. Era ela. Era exatamente a mesma menina que eu tinha visto sentada na minha cozinha anos atrás. A mesma fisionomia, os mesmos olhos grandes, o mesmo cabelo. A menina que eu fiz um cafuné na cabeça era a minha irmã, 5 anos no futuro. Até hoje eu não tenho a menor ideia de como explicar o que aconteceu naquele dia. Não foi um sonho. Eu não estava dormindo. Foi uma visão, uma janela para o futuro que se abriu bem na minha frente, na hora do almoço. E a prova de que foi real é que eu nunca esqueci a sensação daquele cabelo debaixo da minha mão. Essa história aconteceu há uns 2 anos, na casa que foi do meu bisavô. Depois que ele faleceu, a casa ficou para minha família, e como eu precisava de um lugar para morar, acabei me mudando para lá. É uma casa bem antiga, um sobrado com um cheiro de madeira velha e um assoalho que rangia a cada passo. Numa noite eu estava no meu quarto, no andar de cima, jogando videogame. Já era tarde, passava da meia-noite. Em um momento eu pausei o jogo para ir ao banheiro, que ficava no mesmo corredor. Enquanto eu estava lá, comecei a ouvir um barulho. Eram 3 batidas, com um som pesado, como se fosse alguém batendo com a junta dos dedos na madeira. O som vinha da janelinha do banheiro, uma daquelas basculantes de vidro fosco, que fica bem no alto da parede. Meu corpo inteiro parou. A janela do banheiro fica no 2º andar da casa. Não tem sacada, não tem árvore perto, não tem absolutamente nada do lado de fora. É impossível alguém alcançar aquela janela. Fiquei em silêncio, tentando ouvir de novo. Nada. Tentei me convencer de que era o vento ou algum bicho, qualquer coisa. Mas o som era muito claro. Era o som de nós de dedos batendo no vidro. Voltei para o meu quarto, com aquilo na cabeça, e tentei esquecer. Mas uns 10 minutos depois eu ouvi de novo. O mesmo som de antes, só que dessa vez não vinha mais da janela. Vinha de dentro do meu quarto. O som vinha de dentro do meu guarda-roupa. Senti uma pressão no peito. O ar ficou até mais difícil de puxar. Eu fiquei olhando fixamente para as portas fechadas do armário, esperando. O silêncio era total. Eu sabia que não tinha como ninguém ter entrado ali. Eu estava sozinho em casa. Eu precisava saber o que era. Não ia conseguir ficar ali parado esperando. Levantei devagar e caminhei até o guarda-roupa. Minha mão suava tanto que eu mal consegui firmeza para puxar a porta. Abri de uma vez. Não tinha nada. Só minhas roupas penduradas, imóveis. Eu nunca mais ouvi as batidas, mas nunca esqueci o que aconteceu naquela noite. Um tempo depois, conversando com a minha avó, eu contei essa história. Ela ficou séria e me disse que os antigos acreditavam que, quando você ouve 3 batidas assim, num lugar onde não deveria ter ninguém, é um aviso. É a morte batendo na sua porta, te chamando. Até hoje, qualquer barulho estranho dentro de casa já me deixa em alerta. É a lembrança daquela sensação de que alguma coisa naquele dia veio me visitar e que, por algum motivo, decidiu não me levar. Essa é, de longe, a experiência mais pessoal e marcante que eu já tive na vida. Minha mãe lutou contra o alcoolismo por muitos anos. Foi uma batalha difícil para ela e para toda a nossa família. Chegou um ponto em que a situação ficou insustentável e nós tivemos que tomar a decisão mais difícil de todas: interná-la em uma clínica para que ela pudesse receber o tratamento que precisava. Na noite em que a levamos, eu voltei para casa e me senti completamente destruído. A casa parecia vazia, silenciosa demais. Fui para o meu quarto, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, sem conseguir dormir, só pensando nela.
Depois de um bom tempo ali, naquela angústia, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Uma sensação de que eu não estava mais sozinho no quarto. Eu sentia a presença dela. Não era assustador. Pelo contrário, era uma sensação familiar, reconfortante. Eu sentia o cheiro dela, aquele perfume suave que ela sempre usava. Era como se ela estivesse ali, parada ao lado da minha cama. Eu não tive coragem de abrir os olhos. Fiquei imóvel, apenas sentindo. Então, eu senti a mão dela no meu rosto, fazendo um carinho na minha bochecha, do jeito que ela sempre fazia. E logo em seguida, senti seus lábios na minha testa. Foi um beijo gelado, um frio que eu nunca tinha sentido antes. Depois do beijo, a sensação da presença dela foi desaparecendo aos poucos, até sumir por completo. E finalmente o cansaço me venceu e eu apaguei. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando sem parar. Era meu pai, ligando da clínica. A voz dele estava embargada quando ele me deu a notícia. Minha mãe tinha falecido durante a madrugada. Uma parada cardíaca. Eu nunca vou saber explicar o que aconteceu naquela noite. Mas, no fundo, eu sei. Minha mãe não podia partir sem se despedir de mim. E ela veio. Veio me dar o último beijo. Essa história aconteceu comigo e mais 3 amigos, voltando de uma festa num sítio, desses que ficam bem afastados da cidade. Já passava das 3 da manhã e a gente estava na estrada de volta para casa. Era uma daquelas estradinhas de terra, sem iluminação nenhuma, só o farol do carro cortando a escuridão. Meu amigo, o Bruno, estava dirigindo, e o resto de nós estava no carro, meio cansado, só querendo chegar logo. Em um trecho mais reto da estrada, o farol do carro iluminou uma pessoa parada no acostamento. Era uma mulher. Ela estava de costas pra gente, parada, imóvel. Mano, que porra é essa? O Léo, que estava no banco da frente, falou baixo. Uma mulher aqui a essa hora? O Bruno diminuiu a velocidade por instinto. A gente ficou olhando, tentando entender a situação. Podia ser alguém precisando de ajuda, sei lá. Conforme o carro foi se aproximando, a mulher começou a se virar na nossa direção bem devagar. Ela começou a andar na direção do carro, com uns passos lentos, arrastados. Não para, Bruno, não para! A Carol falou do banco de trás, já com a voz meio tensa. A mulher continuou vindo. Ela já estava quase na frente do carro e foi aí que o farol alto bateu em cheio no rosto dela. Ou melhor, aonde deveria estar o rosto dela. Não tinha nada. Não era um rosto desfigurado ou coberto por alguma coisa. Era liso, como a parte de trás de uma cabeça. Não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca. Só pele. Dentro do carro, ninguém falava nada. O único som era o do motor em marcha lenta. A mulher chegou ao lado da janela do motorista e levantou a mão. Seus dedos tocaram o vidro. O som do toque quebrou o silêncio. Acelera, Bruno! Acelera essa porra! Eu gritei do banco de trás. O Bruno não pensou 2 vezes. Pisou fundo. O carro cantou o pneu na terra e nós saímos dali, voando. Pelo vidro de trás, eu ainda consegui ver a imagem dela, parada no meio da estrada, sumindo na poeira. O caminho de volta foi em silêncio absoluto. Ninguém conseguia falar. Ninguém queria. Quando o Bruno parou o carro na frente da minha casa, nós apenas nos olhamos. Não precisava dizer nada. A gente sabia o que tinha visto. E sabia que não existia explicação. Até hoje, quando eu pego estrada à noite, eu não olho para o acostamento. O medo de ver aquela figura parada, esperando, nunca passou. Eu preciso contar uma coisa bizarra que aconteceu comigo e com meu namorado, o Pedro, uns meses atrás. Até hoje, a gente fica meio sem saber o que pensar sobre isso. Numa noite de sábado, eu tive um pesadelo. Um pesadelo muito, muito real. No sonho, eu e o Pedro estávamos no carro dele, voltando de uma viagem. Era noite, a estrada escura. De repente, por algum motivo que eu não entendia, o Pedro perdia o controle do carro. Eu lembro da sensação do carro derrapando, do barulho dos pneus no asfalto e daquele segundo de pânico
em que você sabe que vai bater. O carro saía da pista e capotava várias vezes. Eu acordei no meio do sonho, com o coração disparado e a respiração curta, sentindo a camiseta grudada de suor nas costas. Foi tão vívido que eu precisei de uns minutos para entender que estava segura, na minha cama. No dia seguinte, domingo, eu e o Pedro nos encontramos para almoçar. No meio da conversa, eu comentei com ele: "Nossa, amor, tive um pesadelo horrível com a gente essa noite." Ele me olhou de um jeito estranho e disse: "Sério? Eu também sonhei com a gente. Foi bem esquisito." Aí eu contei o meu sonho, em detalhes. A gente no carro, a estrada escura, ele perdendo o controle e o carro capotando. Enquanto eu falava, a expressão do Pedro foi mudando. O sorriso dele sumiu. Quando eu terminei de contar, ele ficou em silêncio por um instante e depois falou, com a voz meio baixa: "Laura, o meu sonho, ele começa antes do seu." Eu não entendi. "Como assim?" eu perguntei. "No meu sonho," ele começou a contar. "A gente também estava no carro, na mesma estrada escura. Eu estava dirigindo e você estava do meu lado. De repente, uma mulher apareceu no meio da estrada. Do nada. Ela estava toda de branco, com o cabelo preto e longo cobrindo o rosto. Ela não se mexia. Só ficou parada lá, na frente do carro." Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Aí eu tentei frear, desviar, mas não deu tempo. Eu joguei o volante com tudo para a esquerda para não atropelar ela. E foi aí que eu acordei. Eu fiquei olhando para ele, sem conseguir falar nada. O sonho dele terminava exatamente no ponto em que o meu começava. Ele sonhou com o que causou o acidente. Eu sonhei com a consequência. Nós dois sonhamos com a mesma noite, no mesmo carro, na mesma estrada. Ele sonhou com a primeira parte do evento, e eu sonhei com a segunda, juntos. Nossos sonhos contavam uma história completa. A gente nunca mais tocou muito no assunto. É estranho demais para tentar entender, mas às vezes eu penso: e se a gente não tivesse acordado? Essa história aconteceu na casa onde eu cresci. É uma daquelas coisas que a gente vive em família e que ninguém de fora acreditaria se a gente contasse. Tudo começou numa tarde de sábado. Eu e minha mãe estávamos na cozinha e pela janela, que dá vista para o nosso quintal e para o telhado da área de serviço, nós vimos, em pé, no meio do telhado, tinha uma mulher. Ela estava vestida de noiva. Um vestido branco, longo, com véu e tudo. Ela não estava se mexendo. Só estava lá parada, olhando para o nada. Minha mãe e eu ficamos paralisadas, olhando uma para a outra, sem entender. A gente pensou que podia ser uma brincadeira de mau gosto, ou talvez alguma vizinha nova, meio excêntrica. Mas quem, em sã consciência, sobe num telhado vestida de noiva? A gente ficou observando por um tempo, e a mulher simplesmente continuou lá, imóvel. Depois de uns minutos, meio sem saber o que fazer, a gente voltou aos nossos afazeres, mas sempre dando uma espiada na janela. Em algum momento, quando olhamos de novo, ela tinha sumido. A gente tentou esquecer. Pensou que tinha sido só uma bizarrice. Mas, uns dias depois, o negócio ficou feio de verdade. Minha irmã mais nova estava brincando no quintal. De repente, ela entrou em casa correndo, chorando e gritando sem parar. Minha mãe correu para ver o que tinha acontecido e a minha irmã, soluçando, mal conseguia falar. A mulher de branco, ela está lá fora, ela conseguiu dizer. Minha mãe tentou acalmá-la, perguntou o que a mulher tinha feito. E o que a minha irmã descreveu em seguida, eu nunca vou esquecer. Ela disse que a mulher estava no quintal e que dessa vez ela viu o rosto dela de perto. "Mãe", minha irmã disse tremendo, "ela não tem lábios." Ela explicou que o rosto da mulher era normal, mas onde deveriam estar os lábios, a pele simplesmente acabava, expondo a fileira de dentes e a gengiva de um jeito errado. Aquilo foi o suficiente. Minha mãe não era de brincadeira com essas coisas. Ela pegou a água benta que sempre guardava em casa,
foi para o quintal e começou a borrifar em todos os cantos, rezando o tempo todo, mandando o que quer que fosse embora da nossa casa. A gente nunca mais viu a mulher de branco, mas a imagem daquele rosto, um rosto sem lábios, virou uma espécie de lenda de terror na nossa família. Uma lembrança de que, por um tempo, teve alguma coisa muito errada morando no nosso telhado.